Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem com todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. E o que eu vim trazer aqui hoje, eu acho que é um tema que talvez não tenha sido suficientemente aprofundado, porque se trata de algo que eu já falei ano passado, mas exclusivamente direcionado para aquela coisa de nem tudo é narcisismo e que é um erro as pessoas enxergarem narcisismo em tudo até onde não tem, né? Só que eu acredito que esse tema ele é muito mais importante do que parece num primeiro momento. Eu vejo que é muito necessário que a gente fale com cuidado, com cautela e com critério a respeito dele, né? Hoje em dia a gente chegou numa tendência a tratar como chavão termos que antes serviam para descrever de fato fenômenos que são bem complexos no sentido psicológico, e esses termos acabaram ficando esvaziados, por assim dizer, né? Então, assim, desde bipolar, narcisista, abusivo, todo esse conjunto de coisas, às vezes parece que se encaixa num único escopo narrativo que convenientemente serve para sustentar e alimentar narrativas de pessoas que por qualquer razão ou motivo tenham se sentido assim vitimizadas, injustiçadas por qualquer razão ou motivo na vida. Eu tô olhando a minha colinha aqui no celular, por isso que eu tô fazendo isso aqui com o dedo, tá? Porque como é um assunto mais sério, eu quero ter um pouco menos de desvios, certo? Né? Então, vamos lá. Falar sobre aquilo que nos faz sofrer não é algo errado. Eu acho que é até o oposto disso. Porque a gente precisa, de fato, levar as questões relativas à nossa dor, à dor humana de maneira geral, muito a sério. Só que existe um problema quando a gente passa a tentar justificar a nossa dor através do processo de vilanização daquelas pessoas que, por qualquer razão ou motivo, tenham causado alguma dor em nós. E aí a gente corre o risco de começar a diagnosticar pessoas de maneira apressada, imprudente, porque nós não somos profissionais da psicologia, e aí a gente vai rotulando as pessoas, como se isso preenchesse, como se isso trouxesse alguma espécie de justiçamento, ainda que interno, para aquela sensação, como se fosse, talvez, para alguns, uma espécie de vingança simbólica, onde a pessoa se exime de qualquer responsabilidade, coloca o outro como um algoz e ela como vítima. Só que o grande problema dessa narrativa dicotômica é que ela não é correspondente à totalidade dos fatos, não tem como ser. Isso porque todos nós somos multifatoriais, todos nós temos luz e sombra dentro de nós. Concordemos com isso ou não, gostemos disso ou não, ninguém é só bom, ninguém é só mal. E isso se aplica a todo mundo, né? E é muito perigoso a gente utilizar esses termos como narcisista, abusivo, qualquer termo nesse sentido, como uma espécie de atalho para explicar coisas que na maioria das vezes as pessoas nem entendem de verdade. Por exemplo, uma pessoa não se torna narcisista porque ela te fez sofrer. Um amigo que se afastou de você não se torna narcisista por ter tomado a decisão soberana e autônoma de se afastar de você. Um relacionamento amoroso que termina, por qualquer razão que seja, não transforma a pessoa que terminou numa narcisista.
Muitas vezes é até o contrário disso. Mas isso eu quero deixar mais para a conclusão do vídeo, né? E também porque na sociedade de hoje, me parece que a gente se desacostumou a conviver com o desconforto da vida. A vida é desconfortável. E na maneira que as relações humanas têm se desdobrado em decorrência das redes sociais, fica muito mais aquela coisa de as coisas só são boas se elas confirmam o meu viés. Se não confirmam o meu viés, elas são negativas, elas são más, e a gente acaba entrando numa dinâmica de relações virtuais, mas que se estende também a todas as nossas dinâmicas sociais, onde a validação é a maior moeda de troca, onde amizades só são verdadeiras se a pessoa concorda com tudo aquilo que o outro tem a dizer, onde não há confronto, onde não há enfrentamento de situações que podem ser problemáticas e coisas do tipo. Só que tem um problema nisso. Quando uma pessoa não aceita ser confrontada, ela também não aceita evoluir. Porque ela se torna, não imune, mas ela cria uma casca de proteção a qualquer crítica que ela possa receber, de maneira que, muitas vezes, por não saber conviver com essas críticas, ela vai transformar aquelas críticas em ataque, e justamente para não ter que assumir a própria responsabilidade, essa sensação de ataque vai se tornar uma acusação que vai cair nessa coisa de encaixar qualquer desconforto que o indivíduo sente numa patologia que pertence ao outro, nunca a ele mesmo. Então, assim, qualquer conflito, qualquer mínima fricção numa relação vai se tornar abuso, porque a pessoa foi contrariada e, meu Deus, ela não pode ser contrariada, sabe? Qualquer frustração automaticamente vai virar trauma, porque as pessoas estão cada vez mais resistentes aos nãos da vida, porque a vida, inclusive, é importante ressaltar isso, é muito mais feita de não do que de sim. E a gente não pode ficar nessa coisa de qualquer contrariedade se tornar um trauma, porque com isso a gente vai perdendo a capacidade, coletivamente falando, de entender as coisas que realmente estão acontecendo, porque a gente já enviesa o nosso olhar, a gente já coloca uma lente específica para enxergar os fatos que muitas vezes passa completamente longe do que a realidade objetiva dos fatos tem a oferecer. Então, assim, as redes sociais acabaram fazendo com que a linguagem técnica utilizada por psicólogos, psiquiatras e profissionais da saúde mental de maneira geral fez com que essa linguagem fosse banalizada, repetida à exaustão e fora de contexto, justamente por pessoas que não aceitam ser contrariadas, por pessoas que muitas vezes não têm autocrítica, e justamente por carecer dessa autocrítica, elas sempre vão projetar o problema no outro, e elas nunca vão nem desconfiar, em alguns casos, que elas podem ser o principal agente causador de seus próprios problemas, e essas pessoas vão esvaziar pautas que são importantes. E acaba criando uma espécie de cortina de fumaça, porque daí a gente já não consegue mais coletivamente diferenciar uma conduta talvez um pouco problemática de uma conduta realmente patológica, abusiva, de qualquer natureza. Então é importante ressaltar que a linguagem técnica utilizada pelos profissionais, ela não existe de forma alguma para simplificar a realidade que a gente vive, né? Muito pelo contrário, é um conjunto de ferramentas que buscam, objetivam ajudar a gente a compreender a realidade à nossa volta e não a dificultar a percepção que a gente tem da realidade dos fatos. Então, é óbvio que, diante de algo assim,
A gente não pode retirar nuances dessa imagem geral. A gente precisa colocar mais nuances, colocar mais variáveis, mais possibilidades, de maneira que a gente possa entender que todo ser humano é multifatorial. Isso não é uma questão que eu estou inventando aqui. Todo ser humano é multifatorial, isso é um fato. E é muito perigoso utilizar termos técnicos de maneira que busque explicar de uma maneira muito superficial, muito preenchedora de lacunas, porque muitas vezes as pessoas não conseguem admitir esses silêncios, essas lacunas que ficam, e precisam preencher com a primeira coisa que pareça com resposta satisfatória, só que isso é imprudente, né? E nomear as coisas rapidamente pode dar a ilusão de que isso é sinônimo de compreender o que aqueles fenômenos significam. E não é nada disso. Muito pelo contrário, porque isso vai confundir, como eu falei um pouco antes agora, isso vai confundir muito mais as pessoas do que ajudar de fato. Porque essa rapidez de buscar certezas, conclusões, vai levar as pessoas a não aprofundar em nada e a cada vez mais a superficializar. Então, qualquer contrariedade, essa pessoa é abusiva comigo. Qualquer situação que sai do controle, se torna um trauma, as pessoas vão ficando melindradas, se auto-melindram nesse caso. E essa ideia de que nomear tudo rapidamente é bom, vai trazer decisões totalmente apressadas, como eu falei, leituras completamente rasas de qualquer situação. E a maioria das situações da nossa vida vão exigir necessariamente muito tempo, muita escuta, muita análise de todas as nuances que existem naquelas interações que envolvem várias pessoas muitas vezes, mas acima de tudo, isso não vai partir de nós, seres humanos que não somos especialistas. Isso vai necessariamente depender de pessoas capacitadas, e pessoas capacitadas são profissionais. Então, assim, eu fiz essa primeira parte do vídeo que já ficou bem longa, né? Passou de 12 minutos, aqui já consigo fechar minha colinha aqui, porque eu já abordei tudo de uma maneira que eu considero adequada. Justamente, eu quero fechar esse vídeo trazendo um relato meu de algo que eu venho enfrentando, tá? Eu gosto de falar assim porque isso me tira de uma posição passiva de vítima, como se eu estivesse sofrendo uma grande injustiça, como se eu estivesse sofrendo um ataque e eu estivesse passivo diante disso, o que definitivamente não é o caso, né? Mas vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é necessário. Eu acho que não só por preservação de mim mesmo, mas até pelo valor didático que esse vídeo possa de alguma forma ter. Assim, não que eu tenha pretensão de que esse vídeo vai alcançar muita gente, porque eu tenho certeza que não. Mas vamos lá. No final do ano passado, eu, diante de uma sucessão de situações, me vi obrigado a me afastar de uma amizade que eu mantive entre idas e vindas ao longo de 19 anos. Eu não percebia nos primeiros anos que aquela pessoa tem justamente uma questão muito presente, um grande problema de enxergar a realidade das coisas objetiva como e acabava colocando sempre todo mundo que faz parte da sua vida nessa dinâmica de ou é mocinho, ou é vilão, ou está do meu lado, ou está contra mim, ou me quer bem, ou me ataca.
E eu demorei muito a perceber isso, talvez até porque eu tinha menos idade. Eu sou 3 anos mais jovem que essa pessoa, então, né, se eu tenho quase 40 anos, que eu vou completar agora, mês que vem, essa pessoa tem 43. E toda vez que por qualquer razão ou motivo essa pessoa explodia por razões que não pareciam muito razoáveis, no meu ponto de vista, meses a ano talvez depois, essa pessoa voltava, parecia arrependida, algumas vezes pedia desculpas, outras dizia que me perdoava por coisas que ela achava que eu tinha feito, mas que eu não tinha feito. E eu aceitava, porque é isso aí, sabe? E eu demorei a perceber que é bastante frequente que algumas pessoas, por não conseguir conviver com a consequência das próprias atitudes, acabe sempre colocando tudo à sua volta nessa dicotomia forçada de ou é bom ou é mal, e isso exclui completamente as nuances. Por fim, sem grandes aprofundamentos, porque não é necessário, depois de uma situação que me deixou bastante, não digo surpreso, mas sim decepcionado, eu decidi, em novembro do ano passado, no dia 4 de novembro do ano passado, faz 6 meses agora, me afastar em definitivo dessa pessoa. E como essa pessoa tinha alguma colaboração com o meu blog musical, Saladificador, eu precisei, semanas depois, comunicar aos meus seguidores que a única exceção que eu havia aberto na época, em 17 anos, para parcerias estava sendo encerrada, porque eu percebi que aquilo não funcionava, porque ficou algo desigual, uma relação disfuncional de fato, onde expectativas foram geradas do outro lado que eu não podia atender a essas expectativas. Então eu havia comunicado que eu havia descontinuado, citei alguns casos mais recentes à época em que essa pessoa havia me oferecido doações e continuava oferecendo, enquanto pelas minhas costas falava a amigos meus que desconfiava que eu era narcisista, que eu era abusivo, enfim, já estou falando demais. E teve um outro ponto culminante em outubro do ano passado, que foi o que finalizou a minha decisão de afastamento 6 meses atrás. Essa pessoa acabou tendo acesso ao meu comunicado, aos meus seguidores, e 18 dias depois ela escalou de uma maneira inimaginável. Não vou entrar em detalhes também, mas ali ela inclusive mentiu, dizendo que eu havia recebido como doação um CD que eu havia comprado 20 anos antes. Enfim. E de lá pra cá, e aí a gente tá falando de dezembro do ano passado, de 8 de dezembro do ano passado, mais especificamente, que foi quando aconteceu essa escalada. Eu nunca respondi, eu nunca revidei, porque eu não tenho nada pra provar pra ninguém. A minha identidade não depende da validação de ninguém. Então eu decidi simplesmente manter o completo silêncio. Bloqueei de todas as redes sociais, bloqueei de Instagram, bloqueei de Facebook, bloqueei de WhatsApp, fechei todas as portas de acesso. Enfim, o contato zero. E mesmo diante de uma situação assim, essa pessoa tentava ter acesso a mim. Primeiro através do meu blog, a Saladificador, onde ainda naquele mesmo mês de dezembro ele mandou um comentário, que eu sempre coloco moderação nos meus comentários para não aceitar qualquer comentário, porque enfim, né? Elegância, limite, nunca é demais. E naquele comentário que eu não aprovei,
essa pessoa exigia que eu retirasse de todo o meu blog qualquer menção à colaboração, porque isso estava prejudicando ele, porque isso estava queimando com a reputação dele, sendo que no meu comunicado de novembro eu não nomeava ninguém, eu apenas dizia que eu não ia mais trabalhar com parcerias, porque não era algo que estava dando certo. Enfim. Aí eu, obviamente, apaguei aquele comentário, não respondi, pensei, não vou fazer isso agora. E eu calmamente ao longo dos meses fui refazendo cada uma daquelas postagens no meu tempo, sabe? Sem dar resposta imediata, porque assim, eu de fato queria limpar a casa, eu queria deixar tudo limpo, sem rastros daquela malfadada parceria. E de fato eu consegui me livrar de todos os rastros ao longo dos meses, mas não por exigência da pessoa, não por obediência, mas sim para deixar tudo zerado. Só que essa pessoa não desistiu de tentar manter contato comigo. E inúmeras vezes entre janeiro, fevereiro, janeiro e fevereiro, mas todos os meses, pelo menos uma vez ao mês, agora eu me dei conta. Janeiro foi tentar comentar num vídeo meu do YouTube dizendo que eu tinha mudado de personalidade e que ele estava gostando da minha nova personalidade, ou seja, ele tentou criar um jogo onde eu estava sendo a pessoa que não tinha coerência interna. Apaguei aquele comentário, não respondi e, obviamente, bani do meu canal, porque eu não sou idiota. E aí em fevereiro teve o segundo volume de uma coletânea que eu postei, cujo primeiro volume tinha sido em setembro do ano passado, e ele havia insistido para fazer parte daquela seleção de repertório, porque já havia antes reclamado que eu não tinha deixado ele participar de uma função. E enfim. E aí eu fiz o segundo volume em fevereiro, totalmente autônomo, sem depender daquela parceria que já não existia mais. E aí a pessoa chega e comenta algo como, não vou lembrar em detalhes, no meu blog novamente. Eu ainda vejo o que você posta em... Ok. Fazer o quê? Apaguei. Quer dizer, nem aceitei, né? Porque como eu coloco moderação nos comentários, eu nem aceito. Só deixo o barco correr. Aí passou. Em março, eu fiquei sabendo através de um amigo meu, que foi bem parecido com o que aconteceu em abril também, de que, através de comentários no espaço dele, ele estava me acusando de comentar anonimamente em posts dele. Eu fiquei, gente do céu. Parece, assim, sabe quando a pessoa não consegue conviver com qualquer lacuna e ela precisa preencher e ela precisa criar um vilão simbólico para aquela situação? Enfim. E aí fez isso em março, fez isso em abril, só que de uma maneira bem mais escalada, porque aparentemente qualquer pessoa que vai comentar anonimamente no blog dele se torna eu, de alguma forma. E eu fiquei sabendo, mais uma vez, alguns dias depois, eu fiquei olhando para aquilo ali pensando, qual é o sentido que isso faz? Nenhum. Não tem prova de nada, não tem confirmação de nada, não tem nada. Simplesmente não tem nada, porque eu não sou esse tipo de pessoa que perde tempo coordenando o ataque ou chamando pessoas para atacar uma pessoa. Gente do céu, enfim. Por que eu utilizei esse exemplo aqui para fechar o vídeo? Porque eu acho que esse caso tão peculiar, para não dizer quase folclórico, esse caso exemplifica bem uma exacerbação, né, um exagero, uma caricatura, inclusive, do que essa banalização de termos psicológicos pode levar, onde que isso pode chegar, né? Como que as pessoas podem acabar, às vezes, se elas já têm algumas questões mal resolvidas, ou emocionais, ou psicológicas, e aí, justamente pelo fato delas não conseguirem
conviver com ambiguidade ou com não respostas, elas precisam preencher com qualquer primeira resposta que pareça convincente, mesmo que isso não faça nenhum sentido. E por fim, eu quero encerrar esse vídeo aqui, que já passa de 25 minutos, fazendo esse alerta que todos nós devemos ter esse cuidado. Eu já errei inferindo diagnósticos a pessoas, e eu não acho isso correto. Não é a postura que nós devemos ter na vida com o outro. Mas é aquela coisa, se uma pessoa agiu de uma maneira que você não gostou, você não é obrigado a manter aquela pessoa na sua vida. Só que a partir do momento que você se afasta de alguém, por qualquer razão, por qualquer motivo que seja, isso não te coloca automaticamente na posição de vítima e nem o outro na posição de vilão. E muito menos me autoriza, ou te autoriza, ou nos autoriza a criar rótulos diagnósticos para, às vezes, não apenas não assumir as nossas próprias responsabilidades, como também para forçadamente colocar uma dicotomia onde eu sou o vicinho, eu sou o mocinho e o outro é o vilão. Isso não existe, tá, gente? Na maioria dos casos, algumas relações, tanto de amizade quanto amorosas, simplesmente não dão certo. E tá tudo bem. É isso, gente.